Olá pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a arquitetura do esquecimento seletivo. Por que mentes brilhantes retêm o irrelevante e deixam escapar o prático? Eu gostaria de começar esse episódio de hoje compartilhando uma reflexão. Para uma parte das pessoas superdotadas, algumas dessas pessoas elas são altamente eficientes em absorver estruturas, conceitos complexos, mas falham miseravelmente nas tarefas mundanas do cotidiano, do dia a dia. E, historicamente, a gente tem exemplos como os famosos Einstein e o Alan Turing. Então, vem a pergunta, por que isso costuma acontecer? Eu meio que tenho algumas pistas, como, por exemplo, a questão do impacto da sobrecarga do input de informação na memória operacional de curto prazo. É como se a pessoa ela está tão focada em reflexões abstratas que não sobra espaço na memória operacional de curto prazo. Se a gente fosse fazer uma analogia com a informática, é basicamente como se as questões abstratas elas tomassem todo o espaço da memória RAM, esgotando o espaço para coisas triviais. E pessoas assim, elas costumam ter uma priorização automática do cérebro pela relevância abstrata em detrimento das coisas práticas do dia a dia. Em vários momentos em minha vida, ao resolver questões de provas que efetivamente eu sabia como fazer, por achar essa resolução tão desinteressante, eventualmente eu errava. E quando a minha cognição estava muito afiada, lá quando eu tinha meus 17 anos, isso costumava ser menos frequente, mas depois de mais velho, foi só ladeira abaixo. E em muita medida, eu me sentia culpado por errar essas questões que eu sabia como fazer. E eu diria que esse mecanismo deixa a autoestima da pessoa muito negativa. A pessoa ela fica com uma autoestima negativa. E eu traria a recomendação para você ser mais gentil consigo mesmo, porque a culpa não vai te ajudar a ter a performance que eventualmente você almeja. E muito pelo contrário, em vez de você se sentir culpado por um erro sobre uma questão que você não saberia resolver, foque no quão aquilo é importante para você. Se for um contexto realmente importante, busque concentrar toda a sua energia naquilo, evitando distrações. E eu trago no meu caso no primeiro vestibular de medicina que eu fiz na UFPA, na minha frente da prova, na fileira, estava uma menina muito linda, uma menina muito linda mesmo. E mesmo que a minha performance nessa prova tenha sido bastante alta, fazer a prova era efetivamente uma tarefa tediosa e desinteressante. E em boa parte da prova, eu preferia admirar aquela menina linda, que certamente era mais interessante do que resolver aquela prova. E se você está num contexto em que é fundamental a performance, você vai ter que dar seu jeito de evitar distrações quaisquer. E esse foco imperativo em objetos de interesse, isso costuma drenar os recursos de retenção da atenção. E para muitos de nós, superdotados, é uma frustração muito grande essa discrepância entre a pessoa ter uma erudição teórica e na prática ter uma desatenção funcional. E tem algumas estratégias para lidar com questões cotidianas. A primeira ideia é certamente você se perguntar por que é importante que você faça algo. Por exemplo, se você quer fazer exercícios, você pensa qual que é a importância de você fazer esses exercícios. Se você vai fazer uma prova com o vestibular, você pensa em qual a importância de você estudar para essa prova. E a ideia então é buscar convencer a si mesmo dos benefícios que você eventualmente vai conseguir obter ao fazer bem essas coisas do dia a dia. Então pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.